estamos juntos no programa Fé e Vida aqui pela Vim TV. Hoje eu estou conversando com vocês um pouco sobre fé e política. Nós estamos aí, praticamente na última semana antes das eleições e é muito importante conversarmos um pouco sobre isso. A igreja não pode ficar alheia à vida da sociedade e tudo que acontece, mas a igreja pode trazer reflexões que podem lhe ajudar na sua tomada de decisão, de forma mais sóbria, de um modo que você esteja em comunhão com a palavra de Deus e exercendo a cidadania, assumindo um compromisso perante a sociedade com um voto consciente. Eu sou o Padre Jairo Silva, programa Fé e Vida hoje está tratando do assunto fé e política. É hora da decisão. E como é bom fazermos as nossas preces, rezando pela nossa nação. Como é bom fazermos as nossas preces, rezando pelos candidatos, para que a luz do Espírito Santo adquiram sabedoria e discernimento, para, trilhando os caminhos do Senhor, exercerem a política com o significado que ela realmente tem, que é o exercício do bem comum. Quando a política é exercida na fé e com a prática do exercício do bem comum, ela se torna concretamente extensão do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aponta o caminho do bem comum também. E aí, um outro ponto é chegar à hora da decisão com os pés no chão, mesmo em meio a um tempo de tantas dificuldades, tormentas e turbulências. Eu tenho uma carta hoje para apresentar para vocês, que é a mensagem dos bispos do Regional Leste 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sobre as eleições de 2018. Aonde fica o Regional Leste 2? Na verdade, o Regional Leste 2 comporta todas as arquidioceses e dioceses de Minas e também do Espírito Santo. Ao passo que eu for lendo o texto e comentando, vocês vão ver a preocupação da igreja, que não é fazer campanha política ou partidária, mas ajudar você a tomar a sua decisão, com o coração voltado para Deus, com os pés fincados no chão, na realidade do ano de 2018, com todos os desafios que ela nos apresenta. A Carta dos Bispos começa com um texto de São Bonifácio, bispo e mártir, até mesmo porque essa carta foi escrita no último dia 20 de junho desse ano, dia 5 de junho de 2018, na Serra da Piedade, próxima a Belo Horizonte, onde os bispos se reuniram. E esta frase de São Bonifácio, que foi bispo e mártir, é belíssima. Ele diz à igreja, diz aos seus sacerdotes, diz ao povo, sobretudo à igreja e às lideranças da igreja: não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas sejamos pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Vou repetir. Eu gosto quando São Bonifácio fala oportuna e inoportunamente, porque a gente tem que ser atrevido no anúncio da verdade. Isto é ser profeta na nossa realidade. Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de Cristo que nos foi confiado. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda a doutrina do Senhor
ao grande e ao pequeno, ao rico e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e inoportunamente. Veja que reflexão belíssima, que presença profética do bispo São Bonifácio, que foi um mártir da igreja no anúncio da verdade e da justiça, questionando na sociedade as realidades e estruturas que não favoreciam a população, que não beneficiavam a vida, porque não geravam dignidade da pessoa humana. Os bispos nos dirigem a carta que segue nos seguintes moldes. Nós, os bispos das arquidioceses de Minas Gerais e dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, reunidos na Assembleia do Conselho Regional de Pastoral, junto ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, em Caeté, Minas Gerais, agradecemos a Deus e alegramo-nos com a presença fecunda, criativa e missionária dos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, cristãos leigos e leigas em nossas comunidades. Rezamos pela nossa amada pátria e olhamos com esperança este momento eleitoral que estamos para viver. Vocês podem perceber que a introdução da carta, que é feita por nossos bispos e arcebispos, é uma introdução positiva, centrada na esperança, na expectativa de que, a partir das eleições, com a decisão sóbria de cada um de nós, exercendo a nossa cidadania, os dias posteriores às eleições sejam melhores para a nossa nação. E eles continuam. Apesar dos muitos elementos negativos no cenário político nacional, como a corrupção, as oligarquias políticas, o carreirismo político, a abundância de partidos e a falta de identidade partidária, vemos com grande esperança e valor o poder de decisão que está nas mãos do povo pela via democrática do voto. É preciso votar, afirmam os bispos. Campanhas em contrário podem gerar resultados inesperados, pois o voto em branco, o voto nulo e a abstenção não invalidam as eleições. Importante a gente ter consciência disso. É preciso saber disso e fazer valer a responsabilidade social pela escolha dos futuros servidores da nossa pátria. Sim, servidores. Você já parou para pensar que quem recebe o seu voto para te representar num cargo de governo, na verdade se tornou seu funcionário, porque são os nossos impostos, é o nosso trabalho que está na base e que sustenta toda essa estrutura político-administrativa em todo o país? Interessante ele colocar isso. Eles colocarem o voto em branco, o voto nulo, as abstenções não invalidam as eleições. É preciso saber disso para fazer valer a responsabilidade social pela escolha dos futuros servidores da pátria. E eles dizem quem são os futuros servidores, no caso 2018. Presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Os eleitos interferirão de maneira decisiva na construção da nossa nação nos próximos anos. Diante desta realidade, com esperança, propomos que cada cidadão e cidadã faça um discernimento sério
superando o desinteresse pela política, desenvolvendo, assim, uma sensibilidade social capaz de vencer a apatia e a indiferença que levam a qualquer escolha. Pois, quando assumimos um compromisso social amplo, rompemos com os interesses corporativos, seletivos e excludentes. Os bispos dizem ainda: neste encontro, nos comprometemos a contribuir na formação da consciência política, do valor do voto, da importância da participação de cristãos leigos e leigas maduros e preparados no processo eleitoral e do acompanhamento de seus mandatos. A fim de que isto aconteça, produziremos conteúdos formativos a partir da doutrina social da Igreja para as mídias, a saber, TV, rádio, impressos, redes sociais, para ajudar a compreender e a interferir neste momento tão oportuno e importante de exercício da democracia. Olha que interessante. Os bispos nos dizem, em sua carta, então, que é importante votar. Os bispos nos dizem, em sua carta, que não adianta anular o voto, que não adianta votar em branco. Isto até depois, na contabilização, pode favorecer alguns que não deveriam ganhar espaço no ambiente público. Essa disposição dos bispos por fazer materiais, por exemplo, esse material que eu tenho nas mãos aqui, para vocês terem uma ideia, é um material confeccionado e está sendo apresentado em todas as igrejas, em todas as paróquias e dioceses de Minas, do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, exatamente para formar a consciência do nosso povo. Nós vamos para um breve intervalo agora, e no próximo bloco, o último bloco, eu quero te pedir para trazer o seu copo com água, para que a gente possa fazer a nossa oração final pela nossa nação, nesse tempo de eleições. Num instante, voltamos já.